Rapaz, eu descobri agora um sujeito chamado Graham Barnes, que é um estudioso do Bateson. E ele tem um artigo grande, umas 7 páginas, sobre a natureza dos metálogos do Bateson. E dá o exemplo de o que é um metálogo, como é que se constrói um metálogo. Metálogo é uma conversa sobre algum assunto problemático. Essa conversa deve ser tal que os participantes não discutem apenas o problema, mas a estrutura da conversa como um todo é também relevante para o mesmo assunto. Bateson, 1972. O Bateson, cara, em várias conferências, ele perguntava para a audiência assim, vocês estão me vendo? E falava o que estava acontecendo nas pessoas para dizerem que estavam vendo ele. Não estão vendo. Vocês não estão me vendo. Vocês estão imaginando uma coisa aí, criando uma imagem de acordo com a sua própria história e tal, depende de N coisa e tal. Quer dizer, o tempo todo, o Bateson está trazendo para a discussão uma dimensão muito maior do que o assunto parece tratar. Porque ele está insistindo em que a realidade é maior. Não é que ele tenha essa preferência de se colocar como misterioso, é que a vida é misteriosa e essa simplificação é perigosa. E o Graham Barnes tem lá um interlocutor que trabalhou com ele, da Eslovênia, cara, um cara com o nome desses esquisitos, que fala em psicoterapia de segunda ordem. Feito o von Foster falar de cibernética de segunda ordem, imunologia de segunda ordem é legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque o imunologista não sabe que quando ele está realizando o experimento, ele está seguindo uma teoria, quer dizer, ele está usando a teoria e a teoria está usando ele. Quer dizer, ele é um mediador da construção de uma realidade que vem de outras pessoas, de outras ideias e tal. Ele não leva isso em conta. Se ele levar isso em conta, de uma certa forma, puxar o que o pessoal está dizendo, da imensa complexidade de tudo ao mesmo tempo, e o sistema imune é uma maneira muito bonita de ilustrar essa complexidade, né? Ele dizer que o tempo todo ele está lidando com esse inesperável, não é? E que ele é um mero facilitador de coisas para cá ou para lá, mas não tem controle daquilo, né? Isso é maravilhoso. E aquela fala da Catherine Bateson, e que eu achei assim, na verdade eu já revi aquela fala algumas vezes e cada vez ela fica mais provocativa. Mas quando ela traz uma coisa que a mãe dela, né, a Margaret Mead, e de alguma forma nas conversas com o Bateson, ela provocava ele a falar da cibernética. Vocês têm que falar da cibernética. E me parece, se eu não estou enganado, ele estava ouvindo isso do von Foster, que ouvia isso do Maturana e que ouvia isso dentro de casa também, né? Eu acho que essa percepção da cibernética de segunda ordem, ela emerge de diferentes contribuições, né? Eu fiquei muito impressionado da mãe dela também que é uma mulher extremamente importante, e ela trazia isso já, né, nas discussões com Bateson. Isso eu achei sensacional. Eu baixei hoje um artigo do von Foster, de 1989, descrevendo a chegada dele em Nova York, com uma malinha na mão e uma teoria sobre a natureza do conhecimento e as equações matemáticas e tal. E fica lá uns dias em Nova York, não sabe falar inglês. Aí voa para Chicago para encontrar o McCulloch. E o McCulloch põe ele como orientador da conferência Macy, porra. Ele, sem saber falar inglês.
Mas ele chega num ninho de cobra, né? Onde está todo mundo ali ligado no que ele tem a dizer. O Von Foster realmente é muito divertido ler os textos dele. É muito. Nossa, e ele é muito profundo, né? Assim, E agora tem uma coisa, Nelson, não sei se você já ouviu isso, Maturana falar que ele desconfia que o Von Foster não o entendeu em profundidade. Eu acho que o Maturana é que não entendeu o Von Foster também, porque tem um diálogo dos dois, você já viu isso? Tem um vídeo dos dois. Mas eram muito amigos, né? Eram assim, e evidentemente gostavam muito um do outro, e é um prazer ouvir os dois falar. Na verdade, eu acho que não tem uma maneira de falar dessas coisas, né? E colocar a sua própria personalidade nessa direção, eu acho que é indispensável, porque nós estamos aí na fronteira entre o subjetivismo e o objetivismo, e a gente tem que mostrar que isso é uma tarefa, né? Que é coletiva e tem que ser uma bricolagem que nós vamos trazer. O fundamento da diversidade, para mim, ele é o elemento que é o elemento que sustenta toda essa percepção. Nós bolamos, eu e o Beto, ontem, o título do nosso próximo artigo, você tem que entrar nesse, só a diversidade salva. Esse é o lugar. Eu acho que esse é o lugar. Porque esse é o lugar, não tem dúvida nenhuma. Eu também não tenho. Para mim é o lugar mais fabuloso. Como é que você pensa na diversidade? Né? Porque as pessoas ficam querendo fazer igrejinhas, ficam querendo fazer uma uniformização do pensamento, que é o problema que nós chegamos no lugar onde chegamos hoje, por causa da não reverência à diversidade. Né? Isso é maravilhoso. Pois é. Eu acho que a gente começa a gostar de ser professor na hora em que a pergunta mais estúpida te desperta a curiosidade. Quer dizer, você considera todo mundo inteligente, e quando uma pessoa faz uma pergunta pouco inteligente, você pergunta como é que ele chegou a essa conclusão partindo de uma outra coisa que é inteligente, né? E você abre esse diálogo, é uma maravilha isso, cara. Como é que você consegue honestamente, sinceramente, resgatar umas afirmações e levar a pessoa numa direção mais clara para ela, né? É legal demais. Fico pensando no meu complexo de Édipo, porque eu entrei na medicina para ser psiquiatra, meu pai era psicanalista, então. E tinha um amigo que tinha um hospício, lá me levou para ver o hospício e tal. No primeiro dia eu decidi que eu não ia fazer aquilo de jeito nenhum, que não tinha condição de tratar ninguém daquela maneira. Então. E acabei entrando na biologia básica e tal. Logo no primeiro curso que eu fiz na faculdade, que era de biofísica, eu já me interessei pela ciência. Mas ficou esse negócio, né? Quer dizer, eu sinto de vez em quando eu faço essas investidas para o lado da psicoterapia, eu fico vendo meu pai, né? Quer dizer, que isso ainda é uma busca de me identificar com o velho e tal, de fazer. Mas eu acho que essa história do conhecer, se ele tivesse vivo, ele tinha embarcado nessa também. Porque esse é o problema, né? O problema é essa história do conhecer. E é curioso que as pessoas que não ouviram falar nisso têm uma dificuldade grande de entender do que é que você está falando, né? Muito grande, muito grande. E a gente... é o que a menina me disse, eu não entendia nada do que eu estava falando nas primeiras aulas. Eu digo, não, nós temos que falar do conhecer, porque o conhecer. Que conhecer é esse, professor? O negócio é... Que as pessoas ficam o tempo todo cobrando da gente para a gente simplificar. Simplifica. Assim, elas ficam cobrando simplificações. E o caminho não é. Como é que, se você está falando de complexidade, o caminho não é a simplificação. Mas como é que a gente coordena com mais clareza? Como é que a gente coordena na linguagem, aproveitando
as possibilidades de compreensão do outro para poder ajudar o outro a fazer deslocamentos e tudo. Mas, de forma nenhuma... O princípio donitivo, no lugar, né, da simplificação. Né? É o princípio donitivo do Voltaire, né, que o Bateson cita, né? No exame de medicina, perguntam para o estudante de medicina que vai ser diplomado ou não ali na hora, né? Como é que o ópio põe as pessoas para dormir? E o estudante responde: ilustres mestres, o ópio contém um princípio donitivo. Né? E isso é o que a gente faz no laboratório de bioquímica o tempo todo, cara. A gente está isolando princípios donitivos, né? Caixas pretas, que é o que está no versinho do Zeluco, que era um poeta que vendia poemas mimeografados na Feira de Ipanema. Aí esse dizia assim: as suas soluções fáceis seduzem as minhas partes mortas. Então você dá um descanso, né? Na verdade, é um descanso, uma pausa que você faz quando você chega num princípio explicativo. Você para esse negócio da busca da explicação das coisas. Então, porque o céu estrelado não tem explicação. Né? Porque ele tem uma vivência. É diferente. Você pode chegar a viver a contemplação de um céu estrelado de uma maneira completamente diferente. Imagina o que um Cro-Magnon ou um índio lá dos Krenak, como é que ele vê o céu, né? Como é que é isso? Eu uma vez estava no Arraial da Ajuda, muito tempo atrás, 40 anos atrás. Eu ia na casa de uma amiga, mas eu estava andando ortogonalmente na direção que eu queria, porque a casa dela ficava para lá, né? Eu resolvi entrar no mato, pô. Era 9 da noite, então, entrar no mato e ir na direção da casa dela. Andei assim uns 50 metros, aí, porra, que besteira que eu estou fazendo, pisar numa cobra aqui, um negócio, e parei. Quando eu parei, eu olhei para o alto. Rapaz! Naquele tempo, a gente via a Via Láctea e as duas galáxias satélites, as nuvens de Magalhães, grande e pequena, duas galáxias. Eu via uma do lado da outra, assim, ao lado da Via Láctea. Aquilo nunca mais me saiu da alma, sabe? Paralelo a isso, só teve um acontecimento da minha vida que eu acho que é paralelo a esse. Eu estava no sítio da Cláudia e eu vim sozinho para a cozinha, assim, fazer não sei o quê. Entrou um bem-te-vi desses grandes, que tem a ponta da asa branca, e deu de cara comigo e ficou voando a 2 palmos da minha cara e me olhando. Voando assim, me olhando. Que durou aquele tempo assim, aí foi embora. Mas foi uma coisa igualmente mágica, assim, sabe? A Via Láctea e o bem-te-vi, assim, que negócio. Na virada do ano de 1999 para 2000, eu estava num sítio com os amigos. De repente, eu nunca vi nada parecido e nunca vivi uma experiência tão fabulosa de entrar dentro de uma nuvem de vagalumes, ou seja, de repente, os vagalumes povoaram o lugar de tal forma que em todas as dimensões que você olhava, 360 graus, tinha vagalume, com um espetáculo que demorou uns 20 minutos, Nelson, mais que via, assim, a gente ficava lá e não era inacreditável, era um negócio que, assim, perdia o fôlego e aquele tanto, mas eram, assim, milhares e milhares de vagalume. Também foi um dos espetáculos mais fabulosos que eu já vivi. Mas já que a gente está lembrando vivências poéticas assim, eu estava numa festa no Yacht Clube Brasileiro, lá em Niterói, e quando a Baía de Guanabara era limpa, nas noites de verão era frequente ter noctiluca, esse protozoário fosforescente, né? Você mexe, tem luciferina e quando o oxigênio aumenta um bocadinho, ele luminesce, né? Quer dizer, qualquer ondinha é um relâmpagozinho verde. E eu fui fumar, eu fumava nesse tempo de si, e cheguei na beira do cais, assim, para fumar. Quando a minha sombra chegou na beira da água, assim, tinha um cardume de paratis, de filhote de tainha, que quando me viu minha sombra, 500 peixes se assustaram ao mesmo tempo. Assim,
dá um relâmpago verde, assim, de coisa na água também, né? Quer dizer, a natureza é esplendorosa, um negócio. E a gente destruindo esse troço assim. Tão pouco. Assim, porque aquele texto lá da Brunel, que na verdade foi uma das coisas que eu fiquei mais me esforçando durante a minha investigação de doutorado, foi como é que a gente, de alguma forma, a gente olha para a natureza de uma forma simplificadora, antropomorfizadora, e perde um espetáculo de possibilidades, porque a gente está o tempo todo trazendo as nossas restrições culturais para poder descrever os fenômenos, né? E aí quando a gente olha na hora que a gente começa a construir, a aprender com todas as possibilidades, as infinitas possibilidades que não estão presas, encarceradas no nosso jeito cultural de pensar, aí a gente começa a aprender de um outro jeito, começa a ver de um jeito que é sensacional. E aí está aí a própria expressão da diversidade. Eu estava dando volta no quarteirão aqui, e aqui na calçada, né? Agora as calçadas estão cheias de grama, de florezinhas e tal. E tem uma ervinha que tem uma florzinha vermelhíssima, assim, mas do tamanho de um fósforo, assim. Sabe, abre aquela coisinha pequena como uma cabeça de fósforo. Eu vou pensar, pô, esse troço fica aberto aqui, cara, esperando probabilisticamente, né, uma coisa que vai pousar aqui, vai levar alguma coisa microscópica para outro lugar e vai pousar e tal, né? Aí chego em casa aqui, estou fazendo Tai Chi Chuan, olho para o chão, tem uma aranha dessas pequenas, mas com aquelas pernas longas, sabe? Andando assim, eu digo, eu vou tirar esse bicho daqui, porque casa de homem não é lugar saudável para bicho nenhum, né? Aí abri a porta, peguei uma folha de papel, deixei ela subir na folha de papel, mas quando ela sentiu que o chão estava movendo, ela correu pra cacete, sumiu da minha frente. Aí quando eu falo que a aranha tem emoções, a barata tem emoções, fica todo mundo assim, meio, emoções? Pô! Depois, assim, para mim não existe nada mais claro do que quando a gente começa a entender essa questão da emoção como uma referência dos domínios de ação, né? É outra coisa. Aí você começa a pensar em emoção e você esclarece tantas coisas na hora que você começa a olhar pela emoção por essa perspectiva e não por esse jeito tradicional de se ver. Nossa. Você continua a ler o Mancuso, né? Estou lendo devagarzinho e agora já estou olhando para os seus comentários e dialogando. Mas eu achei interessante aquela moça que você citou, porque eu fui lá na referência dela, porque eu estou querendo fazer essas costuras, né? Buscar mais profundidade, né? Tem YouTube dela. Então. Pois ela é pirada. Eu acho que nós nunca soubemos tanto quanto a gente sabe agora. Nós estamos realmente... Quem é que diz isso, cara? É o Carl Woese, o do DNA. Uhum. Ele diz que a biologia está hoje na situação em que a física atômica estava em 1920. Quer dizer, em 2020, nós estamos na situação que a física estava em 1920, antes que o significado da teoria da relatividade e da teoria quântica chegasse à ciência. Quer dizer, os trabalhos já tinham sido publicados, mas ninguém tinha, porra, o que é? O tempo não é o tempo? Né? Como é o espaço não é o espaço? Como é isso? Né? Nós, na biologia, estamos vivendo um período assim, quer dizer, os dados já estão na mesa. Quer dizer, já dá para entender Darwin de uma outra maneira, Maturana e Bateson e Foster e coisas assim, a mente humana, né? A nossa bioquímica também, né? De uma outra maneira. E essa coisa, agora surge esse troço da biopolítica, né? Que é mais complicado do que a biologia inteira, né? Quer dizer, o negócio da biopolítica, nós estamos nos suicidando. É isso? Esse divórcio que nós estamos fazendo dos nossos fundamentos biológicos. Exatamente. Eu estou pensando aqui o seguinte,
Suponha que o mundo não é inesperável. Que mundo é esse? Não tem nenhuma possibilidade. É uma possibilidade. Eu acho que para a maioria das pessoas o mundo não é inesperável. Mas veja só o mundo que eles habitam. Que puta ilusão que é essa, cara? Uma grande ilusão. Como a gente não sabe distinguir ilusão de percepção, aí as pessoas acham que essa ilusão que tem distinguida é a própria realidade. Né? Aquele trabalho da Paul Bunnell, né, do Cognitive Foundation, do Maturana Across the Disciplines, né? É isso, ela até te cita lá, né? Pois é, quer dizer, esse... Eu estava relendo esse livro, esse artigo ontem, e eu achei esse artigo muito inspirador. Ele me inspirou por um monte... Aquilo que eu já falei para você, essa nuvem, essa matriz multidimensional do pensamento Maturana, eu acho que ela pode nos inspirar para poder, inclusive, pensar nesse projeto aí do inesperado. Mas olha, esse Graham Barnes, ele permite trazer o Bateson e o von Foster para junto do Maturana. Ele tem uma perspectiva que mostra que... Porque os dois têm coisas muito diferentes, né? Quer dizer, o Bateson dá uma importância enorme ao conceito de informação. E o Maturana não usa isso de maneira nenhuma. Ele diz que a informação é uma ideia instrutiva e não existe instrução e tal. Mas o Gordon Pask, que é um dos 4 cibernetistas lá do Pickering, ele fala no conceito de distinção como conceito fundamental, e esse conceito de distinção também é o ponto fundamental do George Spencer Brown na Leis da Forma. Quer dizer, o George Spencer Brown ele cria um cálculo matemático baseado na distinção. Cria uma simbologia, inclusive, para lidar com isso. Esse cara era completamente pirado, né? Eu tenho um livro chamado Leis da Forma. Esse cara era tão pirado que eu tenho uns diálogos de essa lei, lá onde estava o Bateson, na Califórnia, onde o Bateson morreu, né? Era um grupo doidão, hippie e tal, e que recebia pensadores para falar. E o George Spencer Brown vai lá uma vez, e alguém faz uma pergunta a ele, e ele diz assim, essa aí eu tenho que chamar meu irmão, o engenheiro. E abaixa a cabeça e fica em silêncio algum tempo, e quando ele levanta a cabeça, ele é outra pessoa, está falando com outra voz, outras coisas, né? É o engenheiro. É doidão, cara. Que legal, cara, que legal. George Spencer Brown, vale a pena saber que existe. É a arte que nos dá. Agora, assim como a gente pode fazer uma lista de livros, a gente pode fazer uma lista de artigos, como você falou desse artigo da Paul Bunnell. A Paul Bunnell tem uns 3 artigos que eu acho imperdíveis. Assim, aquele sobre atribuir propósito à natureza. Ele é maravilhoso, né? É maravilhoso. E tem um outro também, que ela escreve com Maturana, sabendo se a sabedoria pode ser ensinada. Você conhece esse? Não, esse eu não conheço. Sabedoria pode ser ensinada. Você tem ele? Tem. Ela diferencia sabedoria de conhecimento e pergunta se isso pode ser ensinado. Aí o Maturana diz o seguinte, que sabedoria a gente identifica com um conhecimento que é natural. Quer dizer, que é um conhecimento da natureza. Você não inventa nada, você esclarece um processo que já existe. Isso é que é sabedoria. E ela, nesse artigo, ela fala que a sabedoria é um conceito que a seduz muito mais do que conhecimento, porque ele é mais multidimensional. Ah, não, a Catherine Bateson que fala isso lá naquele artigo dela. É a mesma quadrilha, cara, é a mesma quadrilha. É isso mesmo. Eu tenho 3 livros da Mary Catherine Bateson, que são muito bons, cara, muito bons. Ela tem uma frase que eu uso muito, ela diz assim, a mudança pressupõe constância. Que entidade é essa a qual você dá um nome e pode dizer que agora ela mudou?
né? Então, quer dizer, por que não existem conceitos conservadores na imunologia? Por que é tudo mudança? Não existe essência, né? A ideia da falta de essência é isso, né? Ou seja, esse devir histórico que você não tem pega, né? Que você não pega. Onde é que você pega para falar o que é que se conservou para você falar que entidade que é essa? Mas ela está falando o contrário disso. Não, será que é? Bom, ela está dizendo que a mudança pressupõe a constância. Tá, eu entendi. Então, explica-me melhor. Assim, a mudança pressupõe a constância. Ok. Mas o que acontece? Todas as vezes que eu vou buscar a constância, eu vou reconhecer a mudança. E na hora que eu reconheço a mudança, eu vou sempre dar um passo atrás no contínuo devir da transformação. E aí eu não vou conseguir achar nunca uma essência, porque eu sempre vou estar vendo um processo em transformação. Claro que você tem que distinguir em algum momento um nível de conservação. Tudo bem, mas só que o que acontece é que essa conservação ela está imbricada com a característica fundamental da mudança. Bom, Veja você, o que desencadeou isso foi o conceito de distinção. Né? E você você distingue duas coisas. Você distingue entidades e processos. Né? Então, o que nós estamos fazendo é mostrar a relação entre a entidade e o processo. Né? E que eu acho que é o conceito mais fundamental do Maturana é essa ideia de distinção, porque aí ele faz, é esse que não faz. Não é dele, tem coisa anterior dele. O Gordon Pask tem um negócio chamado Teoria da Comunicação, que ele explica o que é uma conversa. E ele diz que uma conversa é sempre um conflito. Se não houver uma coisa para decidir entre duas pessoas, não tem conversa, não tem como, não tem sentido conversa alguma que não envolva a solução de um conflito. Aquele finlandês que eu venho trabalhando com ele, Irjo Engström, ele fala, todos os processos de desenvolvimento, de aprendizagem com os quais ele tem trabalhado, ele fala de que eles emergem nas contradições. São as contradições que possibilitam a expansão do objeto, a expansão da aprendizagem e uma reconstrução do objeto. E eu acho que é isso aí. Esse lugar... É o Bohr dizendo, que beleza, encontramos um paradoxo. Agora podemos progredir.